Olá, eu sou a professora Camila Peixoto e este é o canal Gotas de Química. O episódio de hoje é atendendo a um pedido de uma das nossas inscritas, a Larissa Nascimento. Nós vamos falar sobre uma molécula orgânica que age no nosso organismo como um mecanismo de defesa. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já utilizou e já sentiu os seus efeitos. Fica até o final para beber essa gota por completo. A gota de hoje é a adrenalina. Quem nunca passou por uma situação de estresse, de medo, de fortes emoções, em que você tinha que tomar uma decisão muito rápida, às vezes correr, pular, e você sente, você tem algumas sensações e algumas reações. O que faz com que você reaja e tenha algumas sensações é justamente uma descarga de adrenalina, é a liberação da adrenalina no seu organismo. E é esse composto orgânico que a gente vai conhecer a partir de agora. A adrenalina também é conhecida como epinefrina. É uma molécula orgânica naturalmente produzida no organismo humano nas glândulas suprarrenais que ficam ali acima dos rins. Sua fórmula química é C9H13MO3. Vou colocar aqui a estrutura e se você fez bem direitinho suas atividades de funções orgânicas, vai reconhecer 3 delas na estrutura da adrenalina: fenol, um álcool e uma amina. Muitos cientistas estudaram ao longo dos anos e ainda estudam a respeito da adrenalina, mas o crédito da sua descoberta foi dado ao bioquímico japonês Jokichi Takamine. Ele isolou pela primeira vez esse composto orgânico vindo das glândulas suprarrenais no ano de 1901. Inclusive, foi o Takamine que batizou a adrenalina com este nome, fazendo referência justamente à sua origem, onde ela é produzida. Então, o nome adrenalina vem da junção de 3 partes aí. Ad, que significa proximidade, renalis, que vem dos rins, e ina de amina. Então, adrenalis, ina, adrenalina. Um ponto importante para a gente entender dentro da química é que a adrenalina possui 2 isômeros, ou melhor dizendo, 2 enantiômeros, que são compostos que têm a mesma fórmula química, porém têm atividades óticas diferentes. Eu vou explicar de uma maneira mais didática, Imagina a sua mão direita. Se você colocar a sua mão direita de frente a um espelho, o que você vai observar, a imagem que você vai ter é exatamente a sua mão esquerda e vice-versa. Se você colocar a sua mão esquerda em frente a um espelho, você vai enxergar a sua mão direita. Então você tem aí 2 imagens, 2 moléculas que são muito parecidas, mas têm funções, têm atividades diferentes. No meu caso, por exemplo, a minha mão direita ela é muito mais ativa, uma vez que eu sou destra. Então eu uso a mão direita para escrever, para fazer movimentos que vão me exigir maior força e maior coordenação. A minha mão esquerda ela já não é tão ativa assim, ela fica ali mais para dar um apoio, Então, quando a gente traz esse conceito para dentro da química, seria bem semelhante. É como se eu tivesse a molécula de adrenalina, ela tem uma outra molécula que é muito parecida, é uma imagem espelhada dela, porém essas 2 têm funções diferentes. E essas funções diferentes surgem da capacidade de desviar a luz de cada um desses isômeros. Então, existe 2 situações. Eu incido um feixe de luz polarizada sobre a minha molécula. Então, quando eu incido um feixe de luz em cima de uma molécula de adrenalina, ela pode desviar essa luz para a direita. Se isso acontece, se a luz é desviada para a direita, é porque eu tenho uma adrenalina destrógena. Agora, se eu incido a luz e essa molécula de adrenalina desvia minha luz para a esquerda, é porque eu tenho uma adrenalina levógena. E no nosso organismo, a adrenalina que vai ser mais ativa, que vai desempenhar mais as suas funções, é justamente aquela que desvia para a esquerda, a adrenalina levógena. E quais são então as funções da adrenalina no nosso organismo? Ela vai agir tanto como um hormônio quanto um neurotransmissor. Vamos lembrar aí qual que é a diferença de um para o outro, O hormônio ele é liberado na corrente sanguínea e ele pode atingir receptores de todo o nosso corpo. Já o neurotransmissor não. Ele vai atingir receptores ali próximos à região onde ele é liberado. Ele não cai na corrente sanguínea, portanto. Essa liberação
para o sangue ou localmente, ela vai surgir dependendo da situação em que você está exposto. Então, quando você é exposto a uma situação que te tira da sua zona de conforto, ali da sua zona de repouso. Por exemplo, você vai pular de paraquedas, dá aquele friozinho na barriga. Você vai andar de montanha-russa, também dá aquele friozinho na barriga. Ou você então está torcendo pelo seu time de futebol, ele faz um gol e você fica super eufórico, pulando, ou mesmo você se mete em uma briga. Em cada uma dessas situações, a adrenalina vai ser liberada. E ela tem a função justamente de preparar o teu corpo para reagir rapidamente àquelas situações de estresse, de medo, aquelas situações que estão fora da sua zona de conforto e de repouso. As reações provocadas pela descarga de adrenalina são, em sua maioria, involuntárias e podem incluir uma palidez momentânea, o aceleramento dos batimentos cardíacos, a sudorese intensa, uma dilatação das pupilas, aumento da frequência cardíaca e também da sua respiração. A adrenalina também vai ser responsável por auxiliar na secreção de outros hormônios, como por exemplo a insulina. Ela ainda vai ajudar na degradação dos triacilgliceróis, que é um tipo de gordura que acaba se acumulando no nosso tecido adiposo. Além disso, para os amantes de plantão, a adrenalina vai auxiliar no orgasmo, uma vez que ela aumenta o fluxo sanguíneo, nas regiões dos músculos que estão envolvidas na atividade sexual, assim como aumenta a frequência dos batimentos cardíacos e também da respiração. Agora, se você está bem atento às nomenclaturas, é possível que você já tenha ouvido falar sobre a noradrenalina. Noradrenalina também é um neurotransmissor que também é produzido e secretado pelas glândulas suprarrenais, tem funções muito semelhantes à da adrenalina. A diferença é que a noradrenalina é um precursor da adrenalina, ou seja, antes da adrenalina ser metabolizada, quem vai aparecer vai ser a noradrenalina. E apesar de elas terem nomes muito parecidos, de serem produzidas no mesmo local e de terem efeitos semelhantes, geralmente a noradrenalina ela tem um efeito menos potente do que a adrenalina. Mas ambas são usadas, inclusive uma situação real em que pode-se escolher usar a adrenalina ou noradrenalina é quando a pessoa, por exemplo, tem um choque anafilático. Esses dois compostos químicos eles podem ser injetados diretamente no coração para dar uma acelerada nos batimentos cardíacos e fazer com que a pessoa volte a respirar normalmente. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Se você é novo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Deixa o like porque nos ajuda muito. Eu te vejo na próxima gota. Tchau, tchau!